Bênção de Deus, então, amados de Jesus. Sejam mais uma vez bem-vindos. Estávamos aqui conversando agora há pouco, eu, o Marcos e o Lucas, né? Que pela primeira vez na vida está acontecendo algo inédito aqui em Canelinha, né? Que os homens estão na frente das mulheres, né? As mulheres estão sem célula e nós estamos com a célula aqui. Claro que muito breve as mulheres já vão começar a célula delas. Tá bem? Mas pela misericórdia de Deus estamos nós aqui na frente, né? Pela primeira vez aqui. Isso não é comum, porque geralmente as mulheres estão na frente, né? Vamos ser bem sinceros. Lá em Tijucas, acho que eu fiquei uns 2 anos, eu participei e fiz alguns cultos só com mulheres, né? E agora começou a aparecer os homens no culto, graças a Deus, né? Então, geralmente as mulheres elas têm, né, essa sede, essa fome, né, de Deus, né? E quando Jesus ressuscitou, quem estava lá no túmulo, ou quem foi lá no túmulo procurar por Jesus eram mulheres também, né? Então, as mulheres realmente têm um diferencial, mas assim como a salvação individual, a busca individual também, né? Busca individual. Acontece realmente essa questão que as mulheres normalmente estão na frente, mas isso não é uma regra, né? E glórias a Deus que nós aqui estamos aí perseverando. Eu estava falando para o rapaz aqui que hoje, antes de vir para cá, assim, deu uma vontadezinha assim de suspender a célula, porque os últimos dias têm sido intensos assim, né? Mas aí o Espírito Santo empurra a gente, vamos para a missão, vamos lá. Né? E hoje eu não consegui convidar muitas pessoas, né? Mas foi um dia meio atípico, né? De manhã cedo fui pegar o filho na escola e acendeu a luz do painel do carro e disse, ué? É o Reni. Chegou alguém aí? O Reni deve ser. O Reni? Ah, é verdade. Né? O Maurício? É o É o Reni. Maurício. Ah, ele falou todo. É o Maurício? Acabou a gasolina agora. O cachorro vai morrer. Acho que não. Acendeu o painel do carro ali, da bateria, disse, ué, mas a bateria do meu carro tá boa? Tem que E tirar o aí fui capacete. ver, Tira o capacete. estourou a correia do alternador, porque a cadeia de comando ali é... Motoboy? O meu carro é corrente, né? Ai, senhor. Ai, Meu querido, quanto tempo? Seja muito Bastante, bem-vindo. né? Que bom. Bom que o senhor apareceu. Mais um varão de guerra aí para... Sim, vem sem avisar? Assim que é bom. Ah, eu tava em casa e daí o Espírito Santo. Oh, esse Espírito Santo, né? Olha, nós vamos começar a primeira música e a gente já vai estar falando sobre o Espírito Santo. Eu estava falando para eles, né, que hoje foi um dia meio atípico. De manhã cedo eu fui pegar o filho na escola e daqui a pouco acendeu a luz no painel da bateria. Eu disse, ué, mas a bateria tá boa, tá praticamente nova. Eu disse, ué, aí parei o carro. Como não sou especialista em carro, fui lá no chat GPT. O que acontece, né? Quando acende? Aí provavelmente correia do alternador. E não deu outra, né? Correia do alternador estourado. Aí tem que ligar pro guincho, né? Aí deixei o carro. Até a bateria tiver carga. Descarga a bateria. Aí já. Não, eu acendeu a luz da temperatura também, aí. Não, vou deixar o carro parado. Aí era perto do meio-dia, deixei o carro parado, de tarde liguei pro guincho. O guincho foi lá, levou na oficina, a oficina encomendou a peça e já tá tudo redondinho, mas. Às vezes já o nosso plano diário já vai todo. Mas graças a Deus não tinha agenda hoje. Segunda-feira geralmente eu brinco assim que é o dia do pastor, né? Segunda-feira geralmente deveria ser o dia da folga do pastor, mas a gente quase que não para, na verdade, né? Eu vou... Digo assim, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? Então a gente é guiado pelo Espírito de Deus. Quando chega a hora de parar, o próprio Espírito Santo ele sinaliza, ó, agora para. Às vezes acontece no sábado, às vezes acontece no domingo, às vezes acontece numa segunda. Nós somos guiados por Deus. Então aí eu estava falando que
pensei na possibilidade de suspender nossa célula hoje, mas não vou suspender não, vamos manter firme. E ó, glórias a Deus, estamos aí em 6, né? Então são 6 homens preciosos aí que Deus certamente quer comunicar conosco hoje. 5h30. 5h30. Já tem condição de fazer uma oração? Senão passa a bola para o Maurício, que eu tenho certeza que o Maurício faz Chama o uma... Maurício, eu faço na próxima. Ó, o Maurício chegou, nós já vamos botar ele para trabalhar, Ô, glória. fazer uma oração aí para Deus nos iluminar nessa noite aí e nos abençoar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em Mateus 18:20, a sua palavra vai dizer: onde estivesse 2 ou 3 com meus propósitos, com meus coração, ali o Senhor estaria, Pai. E eu agradeço pela vida de cada um, pelo pastor, por cada um que está nessa célula, Senhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que o Senhor ama. E eu tenho certeza que nessa noite vai ser uma noite tremendamente, como o Senhor usa cada vez mais o seu pastor, que o Senhor usa cada vez mais ele na tua palavra, e que ele fala aquilo que nós precisamos, não o que a gente quer, Pai, mas sim o que a gente precisa, Pai. Porque tudo é em razão ao Senhor, Pai. A nossa adoração hoje é em razão ao Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que tudo que o Senhor contemplar agora que vindo do nosso coração, o Senhor vai receber. Então, Pai, eu entrego a família de cada um nas tuas mãos, entrego a vida dessa célula nas tuas mãos. Amém, que o Senhor Senhor Jesus. cada vez mais aumente pessoas sedentas da tua palavra, Pai. Assim como eu estava em casa, o Senhor tocava no meu coração de vir para cá, porque eu precisava hoje de uma palavra, Pai. E eu tenho certeza que vários empecilhos aconteceu para isso não acontecer hoje, Pai. Mas em todas as coisas o Senhor estava presente. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por esse momento aqui com nós, Pai. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. A gente vai começar então, né? Com a música que tem como título, né? Quando Ele Vem. Está fazendo menção do Espírito Santo, né? Quando Ele vem, tudo se transforma. E como já foi dito aqui pelo Maurício, né? É uma promessa de Deus, de Jesus que eu amo relembrar, porque nós aqui enfrentamos, né, dias onde nós estávamos realmente em número muito reduzido, né? E eu já tive a oportunidade de participar de células com 40 pessoas, já com 40 homens, né? E aí quando você se acostuma com uma célula com 10, com 15, com 20 homens, aí de repente a gente tem que começar do zero, né? Com 3 homens, né? 4 homens. Então, nem sempre é tão fácil, né? Que nós seres humanos, parece que a gente não foi programado para retroceder. A gente não foi escolarizado ou treinado, capacitado para dar passos para trás. A gente quer avançar, a gente quer progredir, a gente quer prosperar, né? Mas eu gosto sempre, tem um pastor que ele dá sempre o exemplo do arco da flecha, né? A flecha é um instrumento de guerra, né? Antigo, medieval, que quanto mais o arqueiro ele puxa para trás, mais longe ela vai, né? Então, muitas vezes na nossa caminhada, Deus vai nos puxar para trás. E quando Deus está nos puxando para trás, e a gente começa a olhar o colega de trabalho indo para frente, colega da escola indo para frente, nossos amigos indo para frente, colega de ministério indo para frente, poxa, eu indo para trás. E aquilo bate uma espécie de um desespero, porque tu vê todo mundo avançando e tu indo para trás. Só que Deus, se Ele está te puxando para trás, é porque Ele quer te lançar muito longe. E quanto mais para trás Ele te puxar, mais longe Ele vai te enviar depois. Então a gente precisa entender isso, né? Que às vezes dar passos para trás, às vezes não, é certo que eu vou falar, isso é estratégia de guerra, né? Eu não sou perito em guerra, mas numa guerra, um exército ele não vai para frente toda a vida. Ele tem que parar, fazer pausas, examinar o inimigo, o território está minado, está protegido, estamos com munição suficiente, tem soldado suficiente para a gente avançar mais uma milha, como é que a gente está? Tem suprimento? Então tudo tem que ser pensado, tem que ser feita estratégia de guerra, planejamento, não é simplesmente, vamos para cima. Vamos para cima, se tu está com pouco soldado, não está com munição, não está com reserva de comida, tu se arrebenta todo, morre. E já vai, e morre general, morre soldado, morre todo mundo, né? Então tudo tem que ser planejado. E assim é a caminhada com Deus.
As coisas têm que ser planejadas. O próprio Jesus Cristo disse, quem de vocês, Jesus falou, que vai construir uma torre que não para antes para sentar, fazer conta, para ver se vai dar conta de terminar essa torre. Para que depois as pessoas não olhem e comecem a zombar de você e ridicularizar. Ó, o Pedro começou a construir a casinha dele, mas não terminou. Lá, está faltando piso, está faltando a telha, está faltando a pintura do muro, está faltando isso, está faltando... E, ó, com certeza está quebradinho. Ser humano é assim, né, amigo? Ser humano, para te elogiar, tu tem que fazer algo muito bem feito. Para te criticar, basta tu estar vivo. Então, meu amigo, as coisas precisam ser planejadas. E Deus, que é muito bom, que Ele cuida da gente minuciosamente, muitas vezes Ele decide nos dar uma puxada para trás, né? Quando Deus começa a puxar a gente para trás, a gente começa a chorar em inglês, alemão, português. E a primeira coisa que eles vão procurar é o defeito, né? Ah, É a sim. primeira coisa. Né? Que defeito as pessoas veem de longe, né? Qualidade parece que tem até dificuldade de ver. Vou aproveitar esse gancho aí antes da gente cantar a primeira música, só para encerrar essa primeira parte. Eu e minha esposa, muitos anos atrás, devia ser o ano de 2005, não tinha líder de casais na Igreja Batista da Esperança, em São João Batista, não tinha ninguém à frente dos casais. E nós nos oferecemos para liderar os casais. Nós já era líder de louvor e a gente se ofereceu para liderar os casais também, ano de 2005, 20 anos atrás. E aí eu nunca vou me esquecer uma das programações que a gente fez com os casais da igreja. A gente resolveu, durante a programação, fazer uma pesquisa com os casais. E a gente deu uma caneta e um papel para cada casal, muitos casais naquela ocasião, e pedimos para que eles pudessem colocar, a folha tinha 2 lados, cada cônjuge ou cada noivo, namorado, ia colocar de um lado da folha 10 defeitos do seu companheiro, da sua namorada, esposa, namorado, noivo, 10 defeitos e 10 qualidades. Aí tinha lá um tempo X para preencher os 10 defeitos e 10 qualidades. Olha, tem gente que em menos de 1 minuto, teve casal que em menos de 1 minuto conseguiu preencher os 10 defeitos. Mas as 10 qualidades, estourou o tempo que a gente tinha determinado e tinha gente ainda que estava tentando lembrar quais são as qualidades. Então veja como o ser humano é especialista em ver defeito e como tem dificuldade de ver qualidade. Eu me lembro que quando eu sou formado em administração de empresas, uma informação que a gente aprendeu na faculdade é que um cliente, Nunes, pega essa, um cliente insatisfeito com o meu produto, com o meu serviço, ele fala para mais 9. E um cliente satisfeito, ele vai falar só para 1. Então veja como o ser humano é bom de reclamar. Fecha a portinha, nego. Ela pegou de longe, né? A nossa célula é a única célula que tem uma mulher participante à distância. Eu acho que é por isso que não está dando certo. Ai, Deus. Então, mas um cliente insatisfeito, ele vai lá e fala para mais 9. Né? Mas um satisfeito, ele fala só para mais 1. Então, parece que o ser humano tem prazer de falar mal, né? É aquilo que eu preguei aqui. É a coisa que deu errado, né? É o que eu preguei aqui segunda-feira passada, dos 10 leprosos. Né? Jesus curou 10. Quantos que voltou para agradecer? Só um. Então isso é estatística. Já vem desde os primórdios. É que parece que hoje o mundo eles querem te ver bem, mas não melhor que eles. Né? A história de Caim e Abel, né, que foi o primeiro assassinato, um irmão assassinar um irmão por uma aparentemente inveja ou descontentamento, né? Isso já vem lá do início da civilização, né? E eu vejo bastante isso aí em família. Essa situação. Agora, nós que estamos buscando a Jesus, nós não podemos nos permitir esse tipo de situação.
Por quê? Porque em Cristo, todos nós recebemos, pelo poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus, cura. Cura espiritual, cura emocional, restauração do homem. E à medida que Deus vai nos restaurando, não há motivo para ter ciúme, não há motivo para ter inveja, não há motivo para fazer comparações, entrar em comparações, não há motivo para se sentir superior nem inferior. Nós todos fazemos parte de uma única família, né, com um único propósito na Terra. Ninguém é maior que ninguém. Cada um foi chamado por Deus para cumprir um propósito, uma missão. Eu tenho que identificar o meu papel, o meu espaço, e aquela história, né? Ado, cada um no seu quadrado, né? Então eu descobri o meu espaço, eu vou fazer a minha parte, tu faz a tua. Hoje eu estava visitando um tio meu, e ele falou uma coisa que eu só ouvi, não comentei nada, mas ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim, na minha opinião, essa é a opinião dele, né? No Campeonato Brasileiro, nos times de futebol, não precisava de treinador. Porque tem time que está tão bem escalado. Cada jogador já sabe qual que é a função dele. O cara sabe que ele é centroavante, o goleiro sabe que é goleiro, o lateral esquerdo sabe que é lateral esquerdo, o lateral direito sabe que é lateral direito, o pessoal do meio do campo sabe qual que é a função dele. Ou seja, já está tudo determinado. Cada um sabe qual é a sua função. Aí ele falou assim, para que treinador? Né? Claro que a gente sabe que não é bem assim, né? O ser humano precisa, desde a história bíblica, sempre precisou de um líder. Né? Pode olhar na história, Deus levantou Moisés, Deus levantou Arão, Deus levantou líderes na história. O ser humano precisa de um líder. Né? Porém, é interessante o que meu tio comentou, o aspecto da seguinte forma, né? Se todos nós soubéssemos qual o nosso papel nessa terra, e tivesse isso muito bem definido, a gente ia dar menos trabalho para os nossos líderes, seja em âmbito comercial, seja em âmbito familiar, seja em âmbito espiritual. Né? E quanto mais eu sei a minha função, menos eu vou dar trabalho para os outros. Né? Mas como uma grande parte ainda está se descobrindo, então a gente precisa. Né? Até porque, dentro do assunto de que a gente faz parte de uma família, de um só corpo, os líderes que Deus estabelece sobre as nossas vidas fazem parte desse corpo. Né? E ninguém pode dizer, eu não preciso do olho, eu não preciso da mão, eu não preciso do pé, eu não preciso do nariz. Ninguém pode falar isso. Porque nós precisamos de todos. É aquela música que a gente canta na igreja, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Então todos nós precisamos uns dos outros. Não tem. Então, sinto muito, não falei nada para o meu tio para não jogar balde de água fria, mas é necessário ter um treinador. Amém. Então vamos adorar a Deus, queridos. Essa música que diz que fala sobre o nosso amigo Espírito Santo. Nosso amigo Santo Espírito. Vou repetir que o pastor desafinou, né? Nosso amigo. Tá muito alto o tom, pastor. Não canta nesse tom, né? Vamos baixar o tom, senão vai dar certo. Nosso amigo Santo Espírito vem aquecer os corações, venha aquecer os corações. Vem
manifestar os seus sinais. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Seu óleo venha nos ungir. Com seu fogo vem nos batizar. Com seu fogo vem nos batizar. O que dizer? Dizer o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh. Sim, Espírito Santo, nós queremos declarar que tu és bem-vindo nesse lugar. Nós queremos declarar que tu tens liberdade nesse lugar. Senhor, nós não sabemos nada. Somos completamente ignorantes sem a tua presença, sem o teu poder, sem a tua unção. O que podemos fazer, Senhor? Como está escrito, se o Senhor não edificar a tua igreja, em vão trabalham aqueles que edificam, Senhor. Por isso nós nos submetemos a Ti, Espírito Santo de Deus. Nós nos rendemos a Ti e Te pedimos essa noite, enche esse lugar com Tua glória. Vem nesse lugar, vem nos batizar, vem nos ungir, vem nos fortalecer, nos encorajar. Oh, precisamos de Ti. Manifesta-te em nosso meio. É a nossa oração em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Faz de novo, faz de novo o seu povo. Clama a Ti mais uma vez. De
ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, oh Espírito Santo, nós já podemos sentir a tua presença nesse lugar, nós já podemos ouvir os teus sussurros, a tua voz tão doce e suave. Oh Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Tu que sonda e conhece os nossos corações, Tu que conhece cada vida nesse ambiente, nesse lugar, vem nessa noite falar profundamente aos nossos corações. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas em Ti nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Oh, nós temos a unção que ensina todas as coisas. Nós se chama Espírito Santo de Deus. Fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Fique à vontade, fique à vontade. Faz de novo o seu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama a Ti. Aleluia. Estava agora ministrando, agora há pouco, na direção do Espírito Santo, lembrando essa verdade, que nós fazemos parte de nossa família, de um só corpo, E eu vou dar uma oportunidade agora, através dessa música que eu já cantei ali a bola antes, Eu preciso de você, você precisa de mim. Está dando oportunidade para cada um aqui poder se levantar, Dar um aperto de mão bem forte, um abraço bem forte, e dizer, tamo junto, Tamo junto de verdade, Porque aí faz um tempo atrás aí que se criou essa fala, esse ditado, Que ficou assim comum, Tamo junto, Só que esse tamo junto muitas vezes é só blá blá blá, É só da boca para fora, E Deus quer que esse tamo junto seja real, E que nós possamos dizer, nós estamos juntos, Eu preciso de você, pode contar comigo, nós estamos juntos de verdade, Não só da boca para fora, amém? E aí você pode estar abraçando seu irmão, cumprimentando. Enquanto isso, a gente vai estar cantando essa música. Amém. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos.
a Deus. Hoje eu vou também dar uma oportunidade para vocês fazer algo que a gente tem o hábito de fazer, que não foi feito nas últimas células, que é dar oportunidade para alguém aqui de repente ter um testemunho para contar, tem uma bênção, tem uma novidade, né? Recebeu o favor de Deus, teve uma oração respondida, ou de repente recebeu um livramento. A palavra de Deus ensinando em tudo dar graças, né? Nós precisamos ser gratos nas pequeninas coisas, né? E quando a gente é grato no pequeno, Deus nos coloca sobre o muito, né? Então, se alguém tiver algo que queira compartilhar, tem um empresário brasileiro de sucesso, né? O nome dele acho que é Geraldo Rufino. Ele é dono de uma empresa que vende peças de reposição para caminhões e ônibus e tal, pela internet, né? Foi um dos primeiro ferro velho online de caminhões, ônibus, veículos de carga, né? Do Brasil. E esse cara, ele começou juntando lata no ferro velho, no lixo. Ele juntava lata no lixo para vender, esse grande empresário. Ele começou assim a vida dele, juntando lata no lixo mesmo, nos lixão, na metrópole, né? E hoje ele é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, né? E aí um dia, ouvindo uma entrevista dele, ele dizia assim: o que eu peço, né, no dia a dia para Deus, né? O que eu peço, né? Se eu produzo se amanhã eu produzir 2, eu já houve um crescimento, já houve uma evolução. Obrigado, porque ontem eu produzi 1, eu já estou produzindo 2, né? A gente às vezes está produzindo 1 e já quer pedir para Deus para produzir 1000, né? Mas eu estou do 1, vou pular para o 1000? Então, não, o que é sucesso? Sucesso é mais 1, né? Então hoje eu tenho 1, amanhã eu já estou produzindo 2. E quem sabe amanhã eu vou produzir 3, né? Então sucesso é ter uma pequena evolução, uma progressão, não necessariamente dar um pulo muito grande, né? Porque às vezes esse pulo muito grande pode me gerar queda, né? A pessoa cresce muito rápido, ela não tem estrutura, né? Eu trabalhei numa fábrica há muitos anos atrás que eles lançaram uma coleção nova e explodiu de vendas a coleção. Fizeram lá uma campanha, uma promoção, só que não tinham estrutura para poder atender aquela demanda. Moral da história, não conseguiram entregar a mercadoria dentro do prazo que os clientes estavam esperando, queimaram o filme total da fábrica e a fábrica faliu. E eu estava lá nesse exato momento. Passei por essa experiência, né, que foi muito, muito triste, né? Você está trabalhando numa empresa que quebra, né? Tudo por quê? Porque quiseram crescer sem ter estrutura para isso, né? Dá um passo muito grande, né? Então, mais um é lucro. É uma coisa, pousar de helicóptero na montanha, vai saber descer, né? Como é que é? Pousar de helicóptero na montanha, vai saber descer, vai saber o caminho, né? É diferente de subir escalando. Exatamente. Exatamente. Então, alguém quiser contar algum... Hã? Shakespeare? Esse é o cara que lê, né? Foi o Google. Eu só tenho a agradecer a minha vida. Ultimamente agradeço a Deus pelos dias ruins, pelos dias bons, por tudo. Porque eu já, que nem Paulo, eu já tive pouco e dei graça, mas eu tive muito e dei graça também. Com pouco sem viver, com sem nada também. Eu me lembro que tinha vezes assim que, tipo, às vezes não faz, pelo meu ego, às vezes não querer pedir pros outros, né, não mostrar pra minha família que eu tava passando umas necessidades. Eu esperava em Deus e sempre nos 45 do segundo tempo Deus agia, né? Já chegou casos a gente quando... Porque é sempre na falta. Só quer ouvir o ego. Porque se hoje em dia tu for pregar o que é para ser pregado, que Jesus está voltando, que a sua vida desse jeito não vai para o céu, não. As pessoas, eu vejo hoje em muitas igrejas amaciando o ego, sabe? Tem que amaciar
para conseguir membro, na membresia eu consigo o dízimo e a nossa igreja não fecha. Às vezes igrejas cheias. Deus não está nesse negócio. E às vezes igrejas cheias. É que nem eu digo assim, às vezes eu falo com Deus assim, eu digo para Deus, Deus, eu não quero só emoção. Eu não quero ir num culto, sentir tua presença, morrer chorando, voltar para casa. Eu quero mais que isso, eu quero fazer mais que isso. Eu sinto no meu coração que eu devo fazer mais que isso. Não sei se o pastor sente assim, às vezes. A gente sempre tem uma sensação que está devendo algo, né? Isso, Que eu podia tenho essa fazer sensação mais. o Né? tempo todo com Deus, assim, ó. Eu preciso mais, eu necessito mais e é isso que a gente deve ser. Amém. Pedro? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acabei perdendo uma parte. Eu recebi agora uma ligação do Hamilton, esposo da Vera, né? Ele está procurando um sítio aqui. Tem um sítio aqui em Canelinha, um lugar especial ali no Cobre, do amigo dele, né? Que é irmão daquele dono da Facivel, né? Que o cara ofereceu para a gente fazer o Dia da Família, que é a gente reúne toda a igreja, a gente vai passar o dia inteiro no sítio. Aí cada um leva um prato de comida, te leva um violão, lá a gente tem um dia de comunhão, faz brincadeira. E a gente queria fazer dia 23, mas ele tem disponível só dia 14. Então vamos ver se a gente consegue adiantar uma semana antes, porque aí a gente pega esse presente de Deus, né? Porque o lugar é lindo ali. O lugar é lindo. Tem toda a estrutura já. Aí ele queria me dar a notícia agora, eu fui obrigado a atender o telefonema. Perdi uma parte do depoimento aí do Maurício, mas com certeza foi só bênção. Né?